Oi gente, tudo bom com vocês? Fora aquele short rapidinho que eu entrei em contato com vocês para falar sobre o canal do Felipe Riot, resolvi aparecer, né, para dar continuidade à história do rock, né, que precisa continuar. Eu parei, mas é porque a minha vida ela tá muito insana, muito corrida, sabe? Além das obrigações do dia a dia, eu tenho a rádio, tenho aqui, tenho o Instagram, é muita coisa. Mas enfim, vamos falar do gênero que eu acho que nem todo mundo tá pronto para essa conversa, pelo menos sobre pelas minhas pesquisas, porque eu sou bem honesta ao admitir, eu não manjo muito de death metal. É um estilo novo, inclusive eu comecei a ouvir recentemente, porque eu tinha verdadeiro pavor dessa vertente, pode-se dizer assim. Então, vamos lá, vamos falar sobre o death metal, tá? O death metal, ele é um subgênero do heavy metal, como todo mundo sabe, né? E ele agrega guitarras com muita baixa afinação, vocal gutural. Nem sempre tem vocal gutural, mas começou assim. E tem o pedal duplo e o blast beat, né, que é aquele prato ininterrupto, e é muito rápido. Às vezes tem teclado, às vezes não tem. Ele aborda temas brutais, sempre brutais ou não. A gente vai ver que tem algumas bandas que seguiram para outro lado, para falar mais de filosofia e mitologia, mas a sua essência praticamente é violência dos filmes slasher, sabe? Religião, satanismo, ocultismo ou histórias de terror. Pode falar sobre misticismo também. E tem aquele death metal que é bem extremo, que fala sobre mutilação, dissecação, tortura, estupro, canibalismo e necrofilia. É capaz desse vídeo, por causa dessas palavras que eu acabei de falar, que eu tome um xingo do YouTube e que o canal perca mais relevância do que já está perdendo. Até porque, se vocês repararem, um canal que tem quase 3.200 inscritos ter vídeo com 28 visualizações, 29, o que está acontecendo? O canal está perdendo relevância. Então, eu peço que vocês deixem, nem que seja um emoji de comentário, um like ou um dislike se não gostar do vídeo, só para não perder tanta relevância assim, beleza? Vamos lá. Foi construído a partir da estrutura do thrash metal. Eles pegaram o thrash metal e resolveram elevar para outro padrão, né? E também tem um mix da primeira onda do black metal, aquela dos anos 80, não do norueguês. Ela foi começar a aparecer lá para 1985 até 87. As bandas que são mais influentes, assim, que foi a influência para criar o death metal, a gente tem o Venom, tem o Celtic Frost, o Slayer e o Creator. E os pioneiros, vamos dizer assim, os pais do gênero são Possessed, Death, Obituary, Autopsy, Morbid Angel. Não tem assim uma fonte exata que conte da onde que surgiu o nome Death Metal. Alguns dizem que é devido a uma entrevista com o Venom, quando perguntaram para eles que estilo de rock eles faziam, né? E eles responderam: nós somos black metal, death metal, thrash metal. E tem uma coletânea que se chama Death Metal. Essa coletânea ela foi lançada em 1984, foi lançada pela gravadora Noise. E essa coletânea tinha Halloween, Hellhammer e Running Wild. Beleza, não tem nada a ver com o assunto, né? Essas bandas não tem nada a ver com black metal, com death metal, né? Mas foi a primeira vez que se viu surgiu o nome. E o Possessed também lançou uma demo, chamava-se Death Metal também, que foi antes do álbum, daquele grandiosíssimo álbum, o Seven Churches.
E o nome da demo também tinha uma música homônima, né? Uma música de menos nome. Mas na época o Possessed dizia que era thrash metal. E aí o que aconteceu? Algumas bandas começaram a pegar essa intitulação para si, como por exemplo o Bathory, o Sodom, o Celtic Frost. Nos Estados Unidos tinha uma banda que se chamava Mantas, que era o futuro Death, né? Foi a primeira banda do Chuck Schuldiner. E tinha uma banda também que se chamava Master. Inclusive essa Master, ela tinha um disco gravado com a gravadora Combat, mas ele nunca foi lançado, apesar da sua grande influência no underground americano, né? E teve uma banda também que foi bem importante para o surgimento de todo esse underground nos Estados Unidos, que se chamaria Dead Strike. Mas assim, a história do death metal em si, ela começa mais ou menos em 1982, quando o Hellhammer começa a ser montado. Hellhammer, Sodom, Possessed, Death, e até tem uma banda brasileira que se chama Vulcano, que é muito influente nesse estilo. E eles estavam com influências do thrash metal, né? Que é Venom, Slayer, Voivod, e o hardcore punk também, como por exemplo o GBH, o Agnostic Front. E o primeiro disco, assim, que é um pouco próximo do que a gente ia ver como death metal, é o In the Sign of Evil do Sodom. E também em 85 tem o lançamento finalmente do Seven Churches. E naquele mesmo ano iam sair outras influências, como por exemplo o Endless Pain do Creator, o Bestial Devastation do Sepultura, o Hell Awaits do Slayer. E tipo assim, o Slayer, falando do Slayer, que lançou no ano seguinte o Running Blood, apesar de ser thrash, tinha muita faixa que é bem característica do death metal, que é por exemplo o Age of Death, Necrophobic e o Jesus Saves. E a gente vê também o início do famoso Blast Beats, junto com algumas músicas do Raining Blood. A gente tem encontra o Blast Beat, no Pleasure to Kill, o Antes do Fim do Dorsal Atlântica, Morbid Visions do Sepultura, o Obsessed by Cruelty do Sodom e o grandiosíssimo disco Scream Bloody Gore do Death, que foi o disco que me apresentou ao death metal de qualidade. Aí, por volta de 87, já começa a surgir algumas bandas do gênero mesmo death metal, que tem uma banda que se chama Poison da Alemanha, não pode confundir com Poison dos Estados Unidos. Poison dos Estados Unidos é glam. E a gente tem, além dessas que eu mencionei, tem uma que chama Sadus, que saiu nos Estados Unidos. Tem o Napalm Death, que já é uma mistura já do blindcore. E em 1989 já saiu a banda Terrorizer com o disco War Down Found, que é um álbum que oscila entre o death metal e o grindcore. Já nos anos 90 é onde a gente vê que o death metal vem para ficar. Além de todos os discos do death que saíram, que o povo até vira às vezes e fala: nossa, você é viúva do Chuck Schuldiner. Sou. E acredito que muita gente também o é. Mas enfim, aqui que começa a surgir as bandas com mais notoriedade, mais afirmação, características mais agressivas, mais viscerais, né? A gente tem o Carcass, o Cannibal Corpse, Dayside, Cavalry Death, Bald Thrower, e os álbuns assim que são bem gore, vamos dizer assim, né? A gente tem o Necroticism, que é o Discanting the Insalubrious, da temática gore, né?
que é muito... os guturais são extremamente graves, né? E, tipo assim, a partir dos anos 90 também a gente vê como um grande estilo, né? Um estilo importante que veio para ficar. A gente vê que o death metal começa a ter os seus filhos, né? Que começa a surgir os subgêneros. E aqui que a gente vai começar a distinguir o joio do trigo, a dizer o que é o que. Por exemplo, Black Death Metal, que tem a temática bem satânica, né? Ele mistura elementos da sonoridade Death Metal com Black Metal. Então aqui a gente tem o Angel Corpse, Behemoth, Dissection, Blasphemy, Belphegor, Cryonix e o Sarcófago. Brutal Death Metal, que é o estilo mais extremo, né? É um vocal extremamente gutural, letras cantadas de forma lenta e elas são da temática praticamente gore. Praticamente é tudo gore. Aí nós temos Crisium, Nihil, Suffocation, o próprio Cannibal Corpse e o Immolation, tá? Aí nós temos o Death Metal melódico, que ele apresenta mais melodia, mais harmonia nas suas guitarras. É a mistura do Death Metal com New Wave of British Heavy Metal. Eu sempre erro essa sigla, mas é que é muito grande, gente, impressionante. Então a gente tem, por exemplo, Carcass, que no disco Heartwork. Aí a gente tem o At the Gates, Dark Tranquility, Hypocrisy, Arch Enemy, Inflame, Soilwork, Sky Symmetry, Devil Driver, Winter Sun, Children of Bodom e Amon Amarth. E também temos o Death Metal técnico e o Death Metal progressivo, que ele muda do nada o tempo, fica um pouco no jazz também. Ele tem uma forte influência no jazz e tem um instrumental mais distorcido e agressivo com os vocais limpos, né? Usa violão também. Nesse pode tudo. Então a gente tem o Atheist, Dying Fetus, Cryptoxy, o Cynic, que é uma banda legal, essa eu já ouvi, Divine, Heresy, Suffocation, Nocturnal. A gente pega o Death também, mas depois do lançamento do Human, do disco deles, o Human, Necrophagist, Carfarnaum e Brain Drail. Eu acho que é assim que se fala. Tem o Death do Metal, que é a mistura dos dois, né? Pego do metal do Candlemas e do Trouble com o metal extremo do Death e do Morbid Angel. Aí nós achamos a soma desses dois. A gente tem o Catedral, Paradise Lost, My Dying Bride, Amorphis, The Gathering, Winter e Catatonia. Gory Grind, Dead Grind e Porn Grind são aquelas letras assim que, tipo, pra mim são um pouco difíceis de ouvir, tá? Porque elas são extremas até demais, né? E às vezes os vocais não dá nem pra entender o que eles estão falando. Eu tenho uma dificuldade pra legendar. Na verdade, tem vezes que eu dou até graças a Deus porque vocês não me pedem Gore Grind, gente, porque realmente é uma dificuldade de entender o que esses manos estão falando, que puta que pariu. Aí a gente tem alguns álbuns do Carcass, alguns álbuns do Napalm Death, Brujeria, Pig Destroyer e por aí vai. E temos o Deathcore, que ele surgiu juntamente com o aumento aumento da popularidade do metalcore, né? Que aí nós temos a Whitechapel, Carnifex, Chelsea Gray, Suicide Silence e algumas coisas do Despise Icon e do Bring Me The Horizon, né? E se chama-se Deathcore, assim, resumidamente. E tem o Death and Roll, que é a mistura do hard rock e o heavy metal dos anos 80 com o death metal, né? E nós temos o álbum Swan Song do Carcass, Entombed, Gorefest e o 6 Feet Under.
tá? Enfim, o Death Metal, ele continua aí, firme e forte. Pode ver que, mano, 80% das bandas que eu falei aqui ainda continuam em atividade. É um estilo em ascensão. Então, assim, por que eu digo que as pessoas não estão preparadas? Exatamente por conta das suas letras extremas, sabe? Que nem eu falei, tem coisa que eu não consigo ouvir. Então, nem eu tô preparada para conversar sobre Death Metal, entendeu? Inclusive, eu espero bastante feedback de vocês, que são os fãs, que me contem por que vocês gostam desse estilo. Como que vocês conseguem não levar tão a sério o que eles cantam? Entende? Isso não é uma crítica, é uma curiosidade de uma amante do rock and roll, assim como vocês, que vive num mundo totalmente à parte, porque eu sou do glam, todo mundo sabe disso. Então, eu não conheço. É um lugar assim, é uma vertente obscura pra mim, tipo o filme do Rei Leão, tá ligado? O Simba lá, e aquele lugar escuro lá, sabe? Coisa assim. Então me falem, o que vocês gostam? Por quê? Entendeu? E o vídeo do Death Metal, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham dado uma luz para vocês que têm curiosidade. Como de lei, na descrição vou deixar os discos mais relevantes. E é isso. Um beijo e até a próxima vertente, que eu acho que é o Doom. O Doom Metal. Vamos falar de Doom Metal na próxima, beleza? Tchau, pessoal. Até a próxima.